Boa tarde a todos. Então, obrigada pela presença. Homenagear as mulheres nesse mês é algo muito inspirador, afinal de contas, a gente tem sentido que as mulheres estão cada vez mais confortáveis em desempenhar esse papel, né, da mulher nas diversas faces, né, que a mulher toma na vida, não só no meio profissional, mas em casa, educando os filhos, enfim, a mulher eu vejo que está cada vez mais confortável em fazer isso de uma maneira sutil, elegante, enfim, descontraída, e isso é um mérito nosso, que vem desde a antiguidade. Mas hoje eu quero falar um pouquinho das mulheres. Para mim, isso, as mulheres guerreiras, né? Isso é uma certa prova, porque eu sou muito acostumada a dar aula de artes marciais. Eu sou instrutora de artes marciais, desde que eu entrei na Nova Acrópole eu pratico o Nei Kung, que está inserido dentro do Instituto Bodhidharma. A gente tem um Instituto de Artes Marciais dentro da Nova Acrópole. E a gente faz enfim, esse trabalho voluntário também dentro de Nova Acrópole, também para desenvolver esses potenciais da filosofia, mas aí dentro dessa via marcial. Então, é uma via de autoconhecimento e que tem muito a ver com esse despertar do guerreiro, né? Esse despertar marcial. Traz uma certa autoridade, confiança para aquele que tem um pouco de disposição para conhecer essa via marcial. Então, antes de começar, quero agradecer até a Mariana, ela ainda não está aqui, mas a Mariana que me fez esse convite. Para mim é muito fácil dar aula, ela é minha aluna, a Célia também é minha aluna, muito fácil dar aula de Nei Kung, que é uma arte marcial, porque eu estou ensinando o físico, né? E você dá ordem para o físico, parece que é um aprendizado imediato. O físico ele é muito velho, é muito antigo, né? O nosso veículo físico, e ele aprende de uma forma muito mais prática, mais dinâmica. E quando a gente tem que ensinar conceitos, que é o que eu vou tentar fazer aqui hoje, já é uma prova um pouco mais difícil para mim. Mas eu trouxe aqui fiz uma seleção de várias guerreiras aqui na história, que eu acho que ficou bem interessante, e eu espero que vocês gostem. Eu vou desativar o som de todos, mas depois, se quiserem, se tiverem perguntas, a gente pode abrir para perguntas no final, tá ok? E vou compartilhar minha tela, porque tem um PowerPoint aqui que vai me ajudar a mostrar um pouco das ideias. Imagino que já estejam vendo. Então, vou falar aqui um pouco de conceitos primeiro. As mulheres guerreiras, quando o sagrado feminino encontra a via marcial. Então, a gente vai falar um pouco desse sagrado primeiro, e também dessa via marcial. Vamos lá, passando. Tá, então o sagrado, quando a gente fala de sagrado, deixa eu arrumar minha tela, estão me vendo normalmente, né, Célia? Tá, ok. Você é aqui minha referência, joia. O sagrado, ele vem do termo do latino, que é o sacrato. Então, ele denota uma certa veneração, um certo respeito, e está associado a algum conceito divino, algo superior. Então, quando a gente vai sacralizar algo, a gente vai conferir esse certo sagrado, né? esse caráter sagrado, que geralmente acontece em cerimônias ou rituais, e a gente faz isso para trazer um certo protocolo. A gente não lida com as coisas de qualquer jeito. Tem todo um protocolo de formas de fazer com que as coisas aconteçam num ritmo certo, com a disposição correta, porque é algo que realmente merece esse respeito. E isso, no processo religioso, proporciona a busca da verdade. Então, faz com que a gente, o ser humano, chegue no seu íntimo, né? Esse sentido íntimo da vida, desse centro. E aí vem essa ideia do centro, né? Quando a gente estuda esse simbolismo do sagrado, faz com que esse ser humano ele se conecte com essas ideias e se aproxime dessa via interna, né? Essa via que traz um pouco do que é certo, do que é errado, né? Esse centro ele sempre faz essa distinção, e a gente pode relacionar esse estudo com uma via limitadora, quando a gente faz um estudo, né, de termos sagrados, né, de um simbolismo de coisas sagradas, a nossa mente ela limita, ela traz um juízo,
ela faz o uso da razão, e ao mesmo tempo tem uma outra parte da mente que faz um transbordamento, que é um transbordamento criativo, de imaginação. Então, a nossa imaginação vai um pouco mais longe. Por exemplo, quando a gente fala da morte, a ideia da morte, né? A morte, ela tem todo um mistério. A gente entende a morte até certo ponto, mas ela tem todo um mistério por detrás. Então, quando a gente fala dessa morte, automaticamente essa mente que dá o juízo, que dá o limite, ela já pensa no fim, né? Já existe um fim. E, ao mesmo tempo, essa mente criadora, ela me dá um início, porque eu não sei quando vai ser esse fim, né? É um destino incerto. Então, esse exercício, né? Esse paradoxo, essa crise que a gente cria, faz com que o homem ele faça um enfrentamento dessas ideias, né? Então, a partir do fim, do início, eu não vou rejeitar nenhuma ideia nem outra, eu vou integrar as duas e eu vou enfrentar isso de que forma? Trazendo um sentido para a vida. Eu vou buscar uma trilha, eu vou buscar algumas ideias que vão fazer com que eu traga sentido para essa vida. Isso faz com que o homem se aproxime desse centro. Então, até coloquei aqui nesse slide uma frase do Fernando Schwartz, Fernando Schwartz. Ele é um dirigente da Nova Acrópole na França, e ele diz assim: todo crente tem uma parte de dúvida, e todo incrédulo tem uma parte que crê. Esse texto está num livro dele, chama Mitos, Ritos e Símbolos. É um livro muito interessante, que tem um estudo sobre o sagrado, antropologia do sagrado. Ele é um antropólogo, eu recomendo, é um livro muito interessante. E quando ele dá esse paradoxo, né, do que crê e do que duvida, ele justamente dá essa dica, que a gente não pode rejeitar nenhum e nem outro, e a gente tem que integrar essas ideias. Então, o centro, ele faz essa integração, né, a razão com a criatividade, essa intuição, porque a partir desse momento, aí ele vai explicar esse homo religiosus, que é um homo religioso simbólico também, é o homem que busca. Ele sempre teve, no estudo aí da humanidade, ele sempre teve essa necessidade psicológica de se aproximar do sagrado. E por que se aproximar do sagrado? Porque ele queria encontrar a realidade nas coisas. Então, ele via que o mundo só é real quando ele realmente é iluminado por uma razão de ser metafísica, uma razão de ser superior. Então, essa necessidade de buscar e dar significação para as coisas que estão nesse mundo manifestado faz com que esse homem ganhe confiança. Então, ele vai ter uma noção dessa realidade, ele vai ganhar mais força, ele vai ganhar mais poder, e ele vai atuar sempre buscando esse aperfeiçoamento, né? É um homem que vai estar sempre se aperfeiçoando. E automaticamente, quando ele entende isso, aí ele vai para esse novo item, esse novo tópico, que é o caos versus a ordem. Esse homem, ele vira um agente da história. Ele começa a fazer uma manutenção no mundo. De que forma, né? Ele vai projetar essa luz do sagrado nesse mundo concreto e automaticamente ele vai começar a ordenar o mundo. Então, é uma ideia muito interessante, que é esse homem que encontrou esse centro e ele começa a ser um agente de modificação e de participação nessa manutenção do mundo. E automaticamente ele também leva a esse eixo e a esse referencial. Então, o homem que está buscando sempre por essas ideias transcendentes, ele cria esse eixo interno, né? Ele vai ter uma maneira de lidar com a vida com signos. Tudo que ele faz, ele tem coordenadas, ele tem signos, a vida vai dando sinal para ele baseado nessas verdades que ele vai encontrando e vai anexando isso no seu centro, nessa via interior. A gente gosta de falar nas artes marciais que é o coração, né? Esse órgão pulsante que sempre está selecionando, que diz o que é bom, o que não é bom, e que é ali que mora a nossa coragem. Então, esse homem, quando chega nesse referencial, ele já não vive mais de qualquer forma. Ele tem um certo protocolo, né? Ele faz as coisas com mais sacralidade, vamos colocar assim, o sagrado ofício, né? No meu trabalho, a minha sagrada família. Então, assim, todas as coisas têm um significado um pouco mais profundo. Eu não faço nada de qualquer forma, né?
e isso automaticamente vai criando um ser humano que vive uma vida moral, que ele vai tendo um certo respeito, ele vai ganhando uma certa moral em tudo aquilo que ele faz. E eu queria falar aqui um pouco dessa imagem. Essa imagem que eu coloquei é uma imagem da professora Françoise, de Coimbra, aqui em Portugal. Ela pinta também, é uma imagem muito bonita. E para quem é artista marcial, eu sei que aqui tem algumas, né? A gente tem um hexagrama que é baseado no I Ching. I Ching é um livro milenar que fala um pouco sobre essas potências da natureza. E tem um dos hexagramas que é Kun. Kun é a mãe. Kun, o receptivo. São todas as linhas abertas, né? Ele é formado por 6 linhas, todas elas abertas, que já dá essa referência da recepção, né? É a mãe que recebe. Perdão, ela não fica com nada, tudo que vem para ela doa. É uma mãe muito generosa e ela tem justamente essa característica de devoção. Então, essa expressão do feminino, quando chega na mulher e quando ela tem essa característica devocional, a gente entende que ela é dirigida pelo Criador, por esse ser superior, por esse ser sagrado, e ao mesmo tempo ela precisa de um tempo. Então essa imagem eu acho que representa muito isso, né? A mulher, quando tem essa conexão, o homem também, né? Isso é uma característica que está presente em todos os polos, né? A gente faz essas ligações, a gente precisa de um tempo, a gente tem que refletir para esse conhecimento entrar nessa via interior e assim a gente consegue agir de uma maneira assertiva, de uma maneira eficaz. Joia? Então, vamos passar aqui para o marcial. Vamos agora dar um pouco de exemplos aqui da via marcial. Então, uma figurinha até engraçadinha aqui da Mulher Maravilha. Então, a gente vai falar um pouco de arte, a arte como expressão da beleza, porque a arte marcial também faz parte dessa arte, né? Que está trazendo uma mensagem metafísica, uma mensagem superior, e essa beleza, geralmente, ela é capaz de comover o coração dos homens. Falando em arte mesmo, essa comoção que vai deixar o homem mais fraterno, né? Vai deixar ele mais suscetível a entender um pouco dessas mensagens superiores, subliminares, né? E isso faz com que o homem crie uma certa harmonia, um certo equilíbrio. Como? Na forma que ele pensa, na forma que ele age, na forma que ele sente. Então, toda a sua energia, seu físico, eles entram numa certa harmonia, num certo equilíbrio, para que ele comece a encontrar formas de interpretar essa arte, de interpretar essa mensagem sutil que vem do superior. E isso vai eliminar no homem as carências, né? Porque o homem tem muitas carências, e aí ele vai começar a ter uma forma de vida mais paciente, mais fraternal. Então, a arte, ela comove o homem nessa forma. E aí, quando a gente vai estudar um pouco da cultura marcial, a gente vai dividir aqui a cultura em cultura mesmo, que é cultivar, né? Essa faculdade que o homem tem, que é inerente, de aspectos próprios do ser humano, né? Então a gente precisa cultivar, e esse cultivo, ele requer um trabalho constante. Então, quando a gente quer cultivar valores, quando a gente quer cultivar qualquer coisa na natureza mesmo, até uma planta, exige um trabalho constante, exige uma dedicação. E para a gente se conhecer é a mesma coisa, né? A gente precisa desse trabalho constante de se conhecer, se dominar, e ter essa progressão. Então, é uma prática de um exercício paciente progressivo que vai cultivar na gente o melhor que temos. E o marcial, ele está muito ligado à guerra, ou seja, são 2 polos que têm divergências ali, e a gente precisa unificar essas ideias, né? E isso é muito comum no homem, porque a gente tem isso internamente, né? A gente tem essas vozes que uma quer alguma coisa, uma voz quer outra coisa, e o ser humano está em constante guerra, e ele precisa ter essa noção, né, de marcialidade, do que eu preciso harmonizar em mim, o que eu preciso unificar. Então, isso proporciona essa atitude determinada, é uma atitude voluntariosa de fazer as coisas, de enfrentar as dificuldades e ir se aproximando daquilo que realmente faz com que ele seja melhor, que ele se domine, né?
Então, ele vai impor uma certa organização, ele vai impor uma certa disciplina e ele vai atuar com eficiência. O marcial ele tem muito a ver com essa guerra e essa imposição determinada de transformar essa característica humana para o ser humano se desenvolver no seu potencial. E, consequentemente, ele vai chegar, não sei se tem alguém querendo falar, às vezes eu escuto o microfone, mas, consequentemente, esse homem vai chegar nessa transformação, é uma formação e uma transformação. Então, quando ele vive nessa via marcial, ele vai forjar o caráter. Esse homem está buscando essa construção do seu próprio caráter, né? De saber viver em paz consigo mesmo e saber viver em paz com o mundo. Quando uma pessoa tem um caráter bem formado, ele consegue ter essa noção de paz com ele mesmo, com o mundo, e ele vai trazendo esse senso de responsabilidade. Então, ele começa a se responsabilizar não só pelas coisas dele, mas eventualmente também pelas coisas no mundo. Quando ele pode participar do mundo, como a gente viu anteriormente, né? Vamos dar ordem no mundo, ele pega a prova para ele se responsabiliza e ele faz as coisas da melhor maneira, né? Então, ele tenta trazer um pouco de justiça, ele tenta trazer essas ideias mais superiores para essa vida manifestada. Então, essa transformação, essa formação e transformação, ela também traz um certo senso de responsabilidade com generosidade. Ele acaba sendo uma pessoa mais generosa. Então, esse artista, esse guerreiro, além dele fazer essas responsabilidades, ele traz essa generosidade para a vida dele. E isso só traz benefícios, né? Então, viver numa trilha marcial conota aqui para o ser humano vários benefícios, desde o físico, né, que é cuidar da saúde, porque o corpo vai estar constantemente em movimento, mas ele vai principalmente conhecer a si mesmo. Então, a gente já falou anteriormente que ele tem um domínio de si mesmo, mas ele conhece si mesmo de que forma? Os temperamentos. Esse homem, ele tem muitos temperamentos, né? Quando a gente começa a fazer esses combates, esses embates, a gente vai lidar com vários temperamentos de medo ou então de violência. Então, esse treinamento faz com que a gente consiga identificar quando o meu temperamento se passa e quando está de menos, né? E automaticamente isso vai se moldando no guerreiro. Ele vai aprendendo a lidar com isso tudo de uma forma equilibrada. E isso também impõe muita vontade, né? É uma força de vontade. O guerreiro, ele impõe essa força de vontade, porque é diário, semanal, enfim, tem um ritmo de treino, e ele não quer falhar, né? Para você ver os seus limites, a superação dos seus limites, você tem que treinar, você tem que impor essa vontade. E isso faz parte de qualquer atividade, né? Qualquer atividade física, inclusive nosso trabalho, todas as atividades de um homem que tem essa força de vontade faz com que ele levante todo dia e encontre essas batalhas. E isso automaticamente também traz uma estabilidade. Então, quando você tem um treinamento intensivo, você vai trazer essa estabilidade tanto para a forma que você respira, tanto para esses impulsos, que são impulsos naturais do ser humano. Você vai controlar a ansiedade, vai controlar as emoções. Então, é uma forma de vida que você vai passar a se identificar essas questões internas e você vai trazer várias coisas para que esse benefício torne esse homem cada vez melhor, cada vez mais equilibrado, cada vez mais humano. E eu gosto de trazer aqui essa imagem da Mulher Maravilha, porque ela me lembra muito desse clã guerreiro. Então, no Instituto Bodhidharma, ou qualquer tipo de arte marcial, a gente vive muito com essa confraternidade, né? Quando a gente tem irmãos, a gente tem pares, a gente tem combatentes para fazer essas experiências, a gente sente que esse é um ambiente propício, é um ambiente que acalenta, que é onde a gente pode testar muita coisa. Então, geralmente a gente acha, tem muita gente que acredita que as artes marciais tornam o ser humano violento, agressivo, mas pelo contrário, né? Quando a gente vive num clã de guerreiros, num clã de praticantes de artes marciais, a gente tem justamente um ambiente propício para treinar isso tudo. Enfim, são pessoas que estão ali num combate,
E esse combate é um jogo, é um jogo onde um mostra a brecha, né? Onde que está aberto, aqui está aberto, aqui está aberto. Então, assim, não é algo que a gente queira se machucar, né? E se agredir. Não, a gente está mostrando as debilidades um dos outros e está aprendendo com o nosso irmão um pouco de limite, né? Esse limite também, porque, enfim, qualquer arte marcial a gente não quer agredir, chegar num ser humano para eliminar o ser humano. É um jogo para a gente se integrar e para a gente fazer disso uma dança. Acaba que uma luta, um combate, ele acaba, quando ele é bonito e bem feito, é como uma dança, né? É uma coisa sincronizada, onde um vai ajudando o outro e vai se fortalecendo com essa ideia, né, da troca entre os comparsas. Então, aqui a Mulher Maravilha, ela tinha muito disso, essa determinação, né? A pequenininha, ela queria estar no meio das adultas, queria competir, isso aqui é uma competição que acontecia entre as Amazonas, e tem que ter uma idade para participar disso, mas ela, desde novinha, já queria participar, já treinava incessantemente. Então, assim, desde pequena, a gente já via essa característica de uma menina guerreira, de uma menina que quer despertar esses potenciais e buscar esse aperfeiçoamento e essa evolução. E agora vamos para as guerreiras. Então, a gente vai começar lá no século I. Eu encontrei essas guerreiras, pesquisei muito na Wikipedia mesmo, na internet hoje tem muita informação, mas são as irmãs Trung. Elas viveram no Vietnã, e aqui tem 3 imagens, eu vou falar das 3. Então, foi aproximadamente ali no ano de 39 a 43 que essas irmãs realmente fizeram uma diferença, porque a cidade delas, a vila onde elas viviam, estava sendo dominada pelos chineses. É uma época do Império Chinês. O Império Chinês ele fez um domínio muito grande e ele já tinha anexado todo o norte do Vietnã. E aí essas irmãs, que eram filhas de militar, elas eram bem treinadas, né? E elas se uniram um legado grande de soldados, e elas conseguiram retomar a cidade delas. E isso trouxe repercutiu de uma forma tão grande que essa imagem de baixo, onde tem uma estátua, é a aliada delas, a Le Chan, é uma general. Ela se tornou general das irmãs. E até hoje, no Vietnã, imagina, isso foi no século I, até hoje eles fazem reverência a essas mulheres, tá? Eles fazem, enfim, desfiles militares, então é uma coisa que ficou mesmo incutida na memória desse povo, né, dos vietnamitas. E depois, no século III, essa outra imagem aqui mais embaixo, também de uma guerreira sozinha em cima do elefante, elas lutavam em cima de elefantes, é a Lady True, que ela viveu aproximadamente em 270, ela tinha 23 anos e ela já tinha derrotado 30 batalhões, e aí era num outro reino que dominava nessa época o Vietnã. Então essas inspirações são muito interessantes, porque mostram para a gente um pouco dessa história, né, das guerreiras. Então, só para contextualizar o que aconteceu com as irmãs Trung, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o apontador aqui. Então, primeiro a dinastia Han, ela teve 2 períodos, tá? Ela teve um período inicial, mas as irmãs Trung viveram nesse segundo período, foi no ano 39. O que acontece? O Vietnã, ele está aqui, ó. Aqui é a delimitação do Vietnã, e essa parte amarela é onde ele já estava dominado, ele vai lá para o sul, né? Então, o Vietnã, aqui já é o Vietnã, e essa parte rosa é o que foi anexado no segundo período, ou seja, ele já estava bastante dominado. Hanoi, que é a capital do Vietnã hoje, fica aproximadamente nessa área, e a vila das irmãs Trung fica um pouquinho acima. Então, ela já estava nessa região que estava dominada pelo império aí dos chineses, a dinastia Han. E aí, o que acontece? Esses chineses, eles já vieram com uma cultura confucionista já bem modificada, que estava totalmente voltada para os interesses dos governantes. Então, eles vieram com uma imposição cultural muito forte,
eles colocaram os próprios governantes chineses nos cargos políticos, nos cargos governamentais das cidades que eles iam anexando, e eles cobravam impostos elevadíssimos. E ainda fizeram um monopólio ali da produção de sal e de ferro, que é o que acontecia ali nessa vila, no vilarejo onde as irmãs moravam. E o que acontece? Isso trouxe uma certa revolta para a população. Só que a população, ela tinha aristocratas, vamos para a próxima imagem, muitos aristocratas e versados no militarismo, e eles podiam, então, eles tinham todo um controle de tentar fazer uma organização para reivindicar qualidade melhor de vida, né? Porque, afinal de contas, eles eram um país onde todos tinham vez, inclusive as mulheres, os chineses já tinham o papel da mulher um pouco mais recluso, e as irmãs Trung, elas eram filhas de um prefeito, era um aristocrata militar, então ele cresceu com as meninas sendo instruídas nas artes marciais, entendendo de armamentos, entendendo também de estratégias militares, né, de guerra, e também a como se comportar, porque desde cedo, elas viviam esse embate dos chineses, né? Então, era uma estratégia de também como se portar numa sociedade oprimida para que não fossem massacradas. E isso fez com que elas vivessem, identificando isso em toda a vila, né? Como era um tratamento dos seus pares, né? Do seu povo, da sua comunidade. Então, elas tinham isso muito bem vivo. Que acontece? Entre os líderes ali dos vilarejos da redondeza, começaram a fazer reunião justamente com o pai das irmãs Trung. E aí eles se reuniam na vila onde elas moravam, e um dos prefeitos vizinhos também tinha um filho que vinha toda a reunião para participar e discutir formas que eles pudessem ganhar um pouco mais dessa autonomia que já tiveram no passado. E é óbvio que daí eram 2 jovens, né? Então esse filho do prefeito começou a ter um pouco de interesse na irmã mais velha, na irmã Trung mais velha. E automaticamente surgiu um casamento. E aí toda a população ali do Vietnã ficou muito feliz, trouxe um sentimento de que, puxa, são dois jovens, né, que têm muito impulso, os 2 são filhos de aristocratas, são filhos de militares, então eles têm um pouco desse conhecimento, né? E logo no início da relação dos 2, o Tichace é o nome do guerreiro, né? Ele já foi reivindicar junto com os governantes chineses, né? Ele foi se opor ali a esses impostos elevadíssimos e a qualidade de vida que os vietnamitas vinham tendo. Mas os chineses, eles são duros. Os chineses não foram muito amigáveis e eles já executaram. Para intimidar, eles executaram o marido da Trung e como uma mensagem assim de que não, aqui ninguém tem vez, eu não quero ninguém vindo pedir nada, porque assim que são as regras, é assim que vai ser. E imaginaram que com isso a Trung e toda a civilização fosse ficar bem quietinha, bem obediente, continuar com o seu trabalho, continuar com os pagamentos, mas isso, pelo contrário, não aconteceu, trouxe uma grande revolta e as irmãs fizeram, então, começaram a fazer essa reunião, esse recrutamento de soldados e principalmente mulheres, tinham muitas mulheres na batalha com elas. E aí a primeira investida foi na própria vila delas, que tinha um regimento pequeno de chineses, então elas tomaram posse da própria vila delas, e isso foi reverberando em todas as cidadelas vizinhas, e foi aí que veio a General Shang, que é aquela que eu mostrei na primeira imagem das irmãs Trung, e se aliou a elas. A General Shang já chegou com vários soldados, ela tinha uma legião de soldados também. Então, nessa época, as irmãs Trung, elas comandaram 30 mil soldados. E com esses 30 mil soldados, elas foram foram tomando posse novamente de toda essa linha preta. Então, o Vietnã, ele terminava aqui, nessa parte, isso aqui já era a China. Elas foram dominando a China até o final.
inclusive essa parte aqui, que também era chinesa. Então, foram 65 cidadelas que elas conseguiram dominar e se tornaram, a irmã Trung mais velha virou rainha do país. Então, isso foi em 39 e 40, ela já era rainha do país, já tinha dominado isso tudo. E aí, a general Shang era a chefe de defesa desse reino. Aqui, as guerreiras da Daomé. Então, a gente vai agora para a África. Mudamos um pouco a situação já é um pouco mais atual. Então, foi de 1645 a 1892, na região ali da República de Benin, onde aconteceu essa reunião de mulheres. E aqui essas mulheres são muito interessantes, porque quem gosta de cinema, quem assistiu Pantera Negra, o Pantera Negra também tinha soldadas, uma legião de soldadas mulheres, e aquele filme foi baseado nessas mulheres, nessas guerreiras, né? Então, o que acontece? Por que reuniu tantas mulheres? Nessa época, era a época que a África vivenciou ali o comércio de escravos. E aí tem dois motivos, né? Pelo próprio comércio de escravos dentro da África, essas tribos, elas brigavam entre elas, havia muita discórdia nas próprias tribos ali das regiões da África, e os que capturavam os outros faziam, né, os próprios irmãos ali africanos de cativos, eles acabavam sendo vendidos para comércio de armas, né, ou de comida, tecido, fumo, álcool. Então, esses navios mercantis, que geralmente era trazido por portugueses, holandeses, os britânicos, dinamarqueses e os franceses. Então, tinham muitos navios que saíam dali levando escravos e voltava trazendo insumos. E isso fez com que a África tivesse um período de bastante conflito interno. Eles brigavam entre eles mesmos, capturavam-se e eram vendidos para ter essa troca comercial. E isso fez com que houvesse uma certa escassez de homem. E aí, com isso, houve essa necessidade de reforçar os exércitos, e as mulheres foram entrando nesse recrutamento. Então, e aí tem uma outra história que conta aqui sobre a rainha Tassi, que era irmã de um rei. Isso em 1708, o irmão dela morreu, ela é irmã gêmea. Quando o irmão dela morreu, o filho do rei era menino ainda, acho que tinha 10 anos, e ela ficou como regente. Ela não podia ser rainha, ela era uma regente, porque na norma a mulher não podia ser rainha. Mas, de certa forma, ela governou, ela foi rainha, sim. E nesse período, ela viu essa necessidade de ter as mulheres não só como guerreiras, mas ela colocou as mulheres em vários cargos de dirigência. Então, teve muita mulher aí ganhando cargo na política, resolvendo coisas para as tribos, para a comunidade, para o povo. Então, ela desenvolveu uma cultura muito igualitária, e esse clã de guerreiras, elas eram chamadas de guerreiras mães, né? A guerreira Mino. Mino é mãe. Então, elas tinham muito respeito por toda a população. Infelizmente, elas tiveram um desfecho que foi um extermínio total dessas guerreiras, foi quando acabou a abolição dos escravos, né? Então, eles cessaram esse mercantil dos navios que estavam sempre trazendo coisas e levando escravos, e os franceses, então, eles ficaram responsáveis por poder entrar nessa região de Daomé para fazer comércio, enfim, para continuar com algum tipo de comércio. E, com certeza, né, quando chega a gente de fora, já quer colocar regras diferentes. Então, o rei ele tinha uma certa preocupação, porque as terras deles eram sagradas e inalienáveis, então não podiam vender terras, e os franceses queriam fazer negócios. E óbvio que os franceses chegaram com armamento muito pesado. Então, o rei ele tentou resistir, 2 meses e meio eles tiveram ali uma batalha bem na região do porto, e infelizmente isso foi invadindo o país e chegando lá na região mais central, e foi quando teve um extermínio
das guerreiras de Daomé, de legado. Até hoje, o pessoal ali de Benim, as mulheres, elas gostam de se alistar, então tem essa cultura de alistamento feminino no exército, e elas legaram também muitos rituais, muitas danças, muitos contos, então isso também está muito vivo na cultura desse povo. Mas aqui a gente fala mais um pouquinho deles, só para vocês entenderem, estou aqui com o meu ponteiro, essa rivalidade que aconteceu. Então, aqui a gente tem a imagem na África, né? Então, a região de Benim, República de Benim, está aqui. E aqui a gente tem nesse mapa, quando começou Daomé, essa região aqui menorzinha, aqui está o mar, né? E eles foram muito rápidos, porque em 1716, o reino de Daomé se rebelou ali internamente, aquilo que eu falei, eles brigavam muito internamente, e ele tomou toda essa região aqui de Álada. E em 1727, ele tomou essa região aqui de Save. Então, eles conquistaram toda essa região, que tinha uns 300 quilômetros, essa extensão aqui de mar, e geralmente o porto ficava mais aqui nessa região, onde os navios chegavam com as embarcações e deportavam os escravos. Então, nesse período, eles monopolizaram essa rota, né? E aí essa cidade, né? Esse reino de Daomé cresceu. Ele cresceu, inclusive, aqui para cima. Ó. Essa foto aqui era no início, ele cresceu e passou um pouco para a região de cá. Aí um pouco do treinamento dessas guerreiras. Elas eram recrutadas já na adolescência, entre os 12 e os 15 anos. E esse recrutamento acontecia como um representante do rei ia em todas as vilas e observava. Ele buscava sempre pelas adolescentes fortes, altas, que fossem ágeis. E isso começou a acontecer a partir de 1818. Teve um reino que instituiu que a cada 3 anos ia acontecer um novo recrutamento de mulheres. Então, a cada 3 anos, esse representante do rei passava em todas as vilas. É óbvio que isso tinha os prós e os contras, tinha as famílias que adoravam e queriam que suas filhas, sim, fossem viver no reino e fossem trabalhar e aportar para a civilização, mas também tinha aquelas famílias que queriam esconder as suas filhas porque queriam estar junto, né? Isso faz parte do ser humano, isso é cultural, mas, enfim, estando elas recrutadas e vivendo nesse reino, elas viviam uma vida de um treinamento intensivo, vocês podem ver aqui, luta livre, prática de tiro ao alvo, corrida de obstáculos, ataques simulados, trilhas na floresta, iniciação no mato. Então, elas tinham um treinamento bem completo, elas tinham vários regimentos, tinha algumas que lidavam com algum tipo de arma, algumas que iam lá na infantaria no fronte, e algumas que ficavam muito com o rei. Tinha as especiais, que são as que guardavam o rei, que acompanhavam o rei em toda a batalha, ou até nas aparições públicas desse rei. Então, era um treinamento muito árduo, muito duro, e elas tinham uma disciplina e um treinamento, uma força de vontade bastante grande para fazer parte de tudo que o reino colocava. E, por outro lado, elas tinham que viver um celibato, ou seja, essas mulheres eram próprias para esse ofício, que é ser guerreira, não ter que se relacionar, não ter que criar filhos, então elas viviam para cuidar de toda a população. E o rei, ele era tão bem visto, tão bem cultuado, que as próprias guerreiras que andavam com esse rei, quando eles saíam pelo vilarejo, as pessoas costumavam baixar o olhar, né? Não olhavam nem para o rei e nem para elas, por tanto respeito que eles tinham a essas guerreiras. Então, quando elas iam para a guerra, essa conexão com o sagrado, a gente vê aqui nesses rituais mágicos religiosos, elas tinham um vidente nas vilas, né? E elas sempre consultavam esse vidente para que tipo de ritual elas tinham que fazer, se tinham que fazer algum sacrifício, levar algum amuleto, isso tudo para ter a boa sorte, né? E conseguir proteger o seu rei e, consequentemente, o povo e o seu próprio regimento. Elas tinham esse sentido de unidade muito forte.
E essa devoção infalível, então, com o rei, significa que essa elite, né, de guerreiras, que estava sempre uma linha à frente do rei, então ficava todos os exércitos, né, os vários regimentos, e a última linha entre o rei tinha essas guerreiras de elite. E elas estavam prontas ali para sacrificar a vida e morrer pelo rei. Então, essas eram muito especiais, né? E a gente pode falar aqui também da eficácia. Elas tinham uma eficácia muito grande no combate. Elas davam o osso ali e só saíam do combate a hora que estavam todas sãs e salvos. Então, elas não tinham qualquer medo ou qualquer ideia de abandonar as irmãs ou abandonar o restante do regimento, porque era uma união muito forte e uma vontade de batalhar sem perder ninguém e atuando para estar sempre avançando. Então, essas foram as guerreiras de Daomé. Agora a gente vai para Rainha Zenóbia. A Rainha Zenóbia, no século III, também foi uma figura muito interessante que eu encontrei. E a gente tem aqui, ó, a região onde ela é ali na Síria, Palestina, pega um pouco ali da Turquia e chegou até o Egito. O Egito está aqui. Esse mapa aqui embaixo mostra a época em que elas viveram. Então, era uma dominância, aqui, ó, aqui é a Itália, né, do Império Romano. E aqui, essa parte amarela, era o reino de Palmira, que era o reino onde viveu Zenóbia. Zenóbia, ela foi casada com esse governante Odenato. Ele era um governante muito, muito bem aceito em Roma. Ele tinha uma relação muito boa com os governantes e imperadores de Roma. E ele tinha uma influência muito grande, inclusive, na região dele, em Palmira. Ele tinha um senso de governo muito bom. E ele se casou com Zenóbia e ele sempre levou Zenóbia em tudo. Então, Zenóbia participava de toda essa vida política, de toda essa estrutura e estratégia de guerra, porque eles estavam em constante batalha com os persas, aqui na região, na fronteira oriental ali do reino de Palmira. E em 260, esse rei, ele vence o Império Persa. E isso ele ganhou uma notoriedade muito grande com os romanos, porque o Império Persa tinha capturado um governante romano e ele conseguiu recuperar esse governante e nessa época ele se transformou em rei nesse Império Palmira. Ele foi rei do Império, mas Palmira ainda respondia a todo o Império Romano. Eles tinham esse acordo. E ele conseguiu anexar mais alguns territórios ali durante o reinado dele, mas em 267 ele morre. Ele e um filho mais velho. E nessa época, a Zenóbia, ela vira rainha, mas também na mesma condição que aconteceu lá em Daomé, porque o filho dela ainda era menor. Então, ela é uma rainha regente. E ela era uma mulher que teve também uma influência muito boa, as pessoas gostavam muito dela. Então, já em 270, ela fez uma investida, uma invasão ali e anexou um pedaço mais do Egito. Em 271, ela anexou um pedaço mais de Ankara, na Turquia, mais para cima. E em 272, a rainha ela já estava tão próspera, o reino dela estava indo tão bem, que ela resolveu tornar o filho dela imperador e se declarou imperatriz e avisou o governante do Império Romano de que ela ia se separar de Roma. Ela ia gerir por ela mesma o reinado de Palmira. Mas isso não foi bem aceito. Rapidamente, os governantes de Roma chegaram na cidade e ela foi presa e exilada para Roma. Aqui, um pouco da história de Zenóbia. Ela tinha então essa governança muito multiétnica e multicultural. Ela era uma pessoa que gostava muito de estudo, ela era culta. E para vocês terem noção, ela viveu na época em que
o Amônio Sacas, aqui, ó, ela teve um tutor, que é o Longino. O Longino, ele era discípulo de Amônio Sacas. Amônio Sacas também foi mestre de Plotino. Então, era uma época de florescer ali das academias, né, da busca pela formação ética do ser humano. E Longino, ele trabalhou muito isso na Zenóbia. Ele dava uma educação que a gente chama de paideia, que é uma educação do ser humano pleno, né, que está versado tanto nas ciências, na ginástica, nas artes, e ele formou ela para ela liderar, para ela ser liderada e para ela ter um impulso e uma aceitação grande junto à comunidade, junto a todo o reino que ela exercia. Então, ela sabia, como era um reino que era muito multiétnico, né? A gente tinha desde os sírios, tinha também um pouco dessa parte helenística, também tinha o pessoal mais de Roma, né? Então, ela sabia se portar dessas três formas, como um governante mais, como uma soberania de um rei, como uma rainha e como uma imperatriz. Então, ela tinha essas multifacetas e era muito bem aceita por todos essas etnias que viviam ali no reino de Palmira. E ela fazia também muito esse trabalho de restauração. Ela fez várias investidas ali no Egito. Então, eu trouxe aqui essa imagem do Colosso de Memnon. E esse segundo, esse que está aqui na direita, ele teve uma restauração, pode ver que ele está um pouquinho mais inteiro que esse aqui, que tem mais rachaduras. Eles passavam por erosão e, na época, ela conseguiu fazer um trabalho de restauração em algumas dessas construções egípcias, né, porque ela tinha muito zelo por isso. E essa pintura aqui é uma pintura que retrata um pouco dessa imagem de Palmira. É chamada essa pintura de O Último Olhar de Palmira sobre... Palmira não, perdão, Zenóbia, sobre Palmira, que é a civilização. Ela já estava presa, então aqui ela está com as correntes aqui no pulso. Então foi quando o imperador romano veio, buscou ela e falou, não, chega, não quero mais você aqui, levou ela para Roma. E essa imagem é muito interessante porque ela também é muito viva na cultura síria. O pessoal gosta muito da rainha Zenóbia na Síria, pela ascensão rápida dela, pelo governo que ela teve e também pela queda. Isso inspirou muitos historiadores, muitos romancistas, muitos pintores. Então, é uma pessoa também que deixou aí um legado bem grande. E, por último, eu trouxe aqui uma franco-atiradora, é a Ludmila, é uma ucraniana, na realidade, ela nasceu em 1916, e a família dela era russa, né? Então ela vivia ali no anexo da União Soviética, e ela, com 14 anos, mudou para Kiev. Em Kiev, ela começou ela escutava um vizinho, ela tinha um vizinho que fazia tiro ao alvo e se gabava por isso, e ela gostou dessa ideia e foi atrás de um clube de tiro. Então, ela tinha um fascínio pelas armas. E aí, com essa ideia, né, e esse desenvolvimento, ela sempre buscou o aprimoramento, ela queria sempre se melhorar, e ela foi realmente uma atiradora exímia. Então, ela acabou trabalhando também numa fábrica de armamentos. Ela trabalhou durante anos nessa fábrica de armamentos, então, quando ela entrou na faculdade, que ela saiu desse posto, ela começou a estudar história. Isso foi em 1939, e quando ela começou a faculdade, ela participou dos campeonatos que tinha na faculdade. Então, ela se inscreveu no atletismo, ela corria, ela era velocista e ela fazia salto em vara. E em 1941 foi quando explodiu a guerra dos alemães, né, os nazistas, querendo invadir ali a União Soviética. Foi quando eles começaram a investida contra a União Soviética. E ela automaticamente foi uma das primeiras a se voluntariar para participar da guerra. Mas é óbvio, ela queria ser da infantaria. E na época, os cargos que eles davam para as mulheres eram como enfermeiras, né? Ela podia atuar como enfermeira.
mas ela bateu o pé, enfim, ela conseguiu, de certa forma, entrar para a infantaria, no início de uma forma mais tímida, ela seguia o regimento, até que um dia o comandante que estava no grupo dela, acho que foi ferido, e passou a arma para ela. E aí ela conseguiu matar realmente, acho que alguns, eu não sei quantos, mas matou alguns soldados, e ela ganhou, então, o respeito de todo o regimento, e automaticamente ela foi conquistando as patentes dentro desse exército, né? Então, em Odessa, ela matou 187 soldados. Deixa eu pegar aqui. Odessa está nessa região aqui. Então, eles ficaram aproximadamente 2 meses e meio segurando essa resistência aqui em Odessa. Mas 2 meses e meio os alemães conseguiram dominar essa região, esse local. E aí eles saíram pelo Mar Morto aqui, e chegaram nessa região de Crimeia. Então, aqui em Crimeia, ela passou um pouco mais de tempo, ela matou aqui 257 soldados, ela tem um total de 309 mortos. Dentre esses mortos, tem 36 snipers, ela matou snipers também, e aproximadamente 100 oficiais. Então, eles deram, os próprios alemães deram um nome para ela de Rainha da Morte, né? A Dama da Morte, porque realmente isso é um fato, recorde, uma sniper feminina, acho que até hoje é um recorde, e ela é um recorde que também não está muito longe do recorde masculino. Acho que o recorde masculino é um pouco mais de 500 mortes como um sniper, né? Em junho de 42, perdão, ela foi atingida por um destroço de um morteiro, que é algo que resbalou e acertou a face dela. Então, ela ficou 1 mês e meio em tratamento, ela não morreu, ela simplesmente teve que ser retirada, se eu não me engano, ela foi retirada num submarino, mas levaram ela para um tratamento, e assim que ela finalizou o tratamento, os russos resolveram que ela era muito boa e ela tinha que ir para os Estados Unidos, e ela foi para os Estados Unidos para conseguir aliados. Os russos precisavam de mais aliados para juntar ali na guerra contra os alemães. Então, foi muito interessante, porque nos Estados Unidos ela teve um contato, ela foi a primeira russa a entrar na Casa Branca, né? Ela teve nos Estados Unidos e no Canadá também, fazendo essa campanha, e os repórteres, enfim, as reportagens que queriam fazer com ela sempre estavam falando do uniforme, porque ela ia uniformizada, né? Com todas as condecorações que ela tinha, e sabe como é que é, né? O ser humano é danado. Então, eles falavam mal do uniforme dela, mas esse uniforme podia ser mais assim ou mais assado, com mais cor, ou mais curto, ou mais comprido, enfim. Perguntavam dela sobre maquiagem, como é que ela cuida de corpo. E aí ela ficou meio indignada. Ela falou: esse pessoal não sabe o que está acontecendo lá fora, né? Tem uma guerra acontecendo lá fora. Então, ela tinha muito esse sentido de dever, né? De compromisso com o seu uniforme, com a sua pátria. Então, ela era muito ligada a esse compromisso. Então, quando ela voltou para a União Soviética, para a Ucrânia, ela ficou treinando até o final da guerra. Ela não voltou mais para a guerra, ela só ficou treinando outros snipers, porque ela tinha uma técnica, uma tática muito boa. Dizem que ela ficava até 18 horas parada no campo com a arma, nessa posição que ela está aqui, escondida, para conseguir acertar esse pessoal que vinha, né? Ela ficava uns 200 ou 300 metros à frente do regimento, escondida, aguardando o inimigo chegar para, então, atingir. Em 1943, aí a guerra já tinha finalizado, ela foi condecorada, ela ganhou um título de uma medalha de ouro, estrela de ouro do herói da Rússia, da União Soviética. Então, foi algo muito importante. Nessa época, ela voltou para a faculdade, finalizou a faculdade e conseguiu, então, trabalhar no militarismo. Ela foi ser uma pesquisadora do Instituto Militar ali da União Soviética. Ela acabou morrendo cedo, ela morreu com 58 anos,
mas porque ela teve um AVC. Então, é uma história também que está nos livros de recorde. O pessoal gosta muito dessa bravura que teve essa russa, né? E desse espírito também de unidade. E, para finalizar, eu queria deixar, então, aqui um pouco, né, de um treino para vocês. São dicas, né? Uma integração. Porque quando a gente fala de guerreiras, de mulheres guerreiros, ou inclusive os homens, né? A guerra, ela tem muito disso do sagrado, que a gente colocou lá no início, né? De você viver isso a partir de um centro. E aí a minha dica aqui é utilizar, quando a gente fala desse centro, a gente sabe que o universo ele tem canais de energia, né? Então, esses canais de energia, eles são muito sentidos com as mãos. Então, quando a gente trabalha nas artes marciais, isso aqui é um sensor, né? Quando você põe as mãos assim focadas para frente, você está sentindo a energia, né, do seu próprio oponente, né? Então, é uma troca que você consegue trazer isso para o teu mundo, para esse íntimo, e consegue agir de uma maneira mais assertiva. Então, tanto que as mãos são usadas em mudras, né, em diversas outras artes marciais e culturas, né? O yoga usa bastante, algumas danças indianas usam bastante mudras, porque todo mudra ele traz uma conotação, perdão, ele traz um sentido de energia, né? Então, desde essa concha que está aí, que é a mão receptiva, e as mãos aqui para frente, é algo para você doar energia, né? Você está dando essa energia e recebendo a energia do outro. Outra dica é a palavra, é o verbo. Quando a gente fala, a gente purifica, né? Então, quando a gente profere qualquer palavra, a gente costuma purificar a nós mesmos. É óbvio que não pode ser qualquer palavra. Para você falar, você tem que estar com tudo organizado dentro. Tem que organizar a mente, tem que organizar, né? Fazer essa harmonia entre físico, entre energia, as emoções, os pensamentos. E quando você tem isso muito bem estruturado, você consegue colocar essa palavra no mundo, transmitir esse símbolo, essa ideia, você começa a purificar você mesmo. E esse símbolo que você transmite é a outra ideia aqui. Você vai precisar fazer o uso da memória, né? Quando a gente trabalha com palavras, a gente tem que ter uma boa memória, porque tudo que você profere, automaticamente a nossa imaginação cria um símbolo, ela dá um significado. Então, por isso que eu coloquei essa ponte aqui embaixo, né? Uma ponte que faz uma ligação do céu com a terra. Quando a gente tem essa estrutura, né? A gente busca essas verdades, a gente busca esse sagrado, a gente consegue, com esses símbolos, estruturar internamente para que a gente consiga agir a partir desse centro, a gente conheça nós mesmos. Então, a partir desse centro, a gente vai conseguir buscar esses símbolos e atuar de uma maneira mais significativa, mais consagrada. Então, eu gosto de falar muito que o coração é esse centro, né, no ser humano, que delimita, né, que traz um pouco desse sentimento do que serve, do que não serve, do que é certo, do que é próprio, do que é justo, né? O coração dá a nossa medida, tem horas que ele pede para a gente aguardar, aguarda, eu não estou preparado para isso, e tem horas que ele fala, age, atua, né? Faz isso com coragem, né? Então, o coração, ele é esse órgão da coragem que delimita quando a gente vai, quando a gente não vai. E se a gente estuda a mitologia, por exemplo, isso é uma dica boa para você criar símbolos, né? Para você gostar, né? de fazer esses símbolos internos que vão para essa via interior. Os mitos, eles são um ótimo começo. Estudar mitologia, estudar heróis, estudar a história, né? de grandes personagens faz com que a gente se ligue muito nessas ideias e consiga trazer essa ordem para dentro, para conseguir, então, ter um pouco de... Vou parar de compartilhar aqui, a gente se vê todos, para a gente ter um pouco mais de conhecimento dessa via interior e agir, então, sendo um pouco heróis, né? Sendo um pouco guerreiros. Então, essas dicas são para que a gente possa se sentir um pouco guerreiro, participando dessa trajetória de fazer um mundo, né, mais justo, mais organizado,